Vamos para mais um vídeo aqui hoje da montagem da nossa carteira rumo aos 100 mil. Aqui nessa série de vídeos a gente ensina a montar uma carteira do zero na prática. A gente iniciou uma carteira, já vamos para o 5º aporte. Então se você quiser entender mais qual é a lógica dessa carteira, como ela funciona, assista aos vídeos que vão ficar na descrição, desde o primeiro que lá explica a montagem, a estrutura, como ela vai ficar estruturada. Então antes a gente vai analisar o cenário aqui, a Bolsa teve uma pequena recuperação depois de uma série de quedas que aconteceram nas últimas semanas, fruto de algumas coisas econômicas, políticas, falas políticas que vem prejudicando demais o mercado. Isso vem associado ainda a perspectivas ruins do cenário econômico mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, vem prometendo uma recessão há muito tempo, alguns dizem que não vai acontecer mais, mas está sempre na iminência. A China também estava envolvida numa bolha imobiliária, o que sustentava a economia da China era o mercado imobiliário, ele enfraqueceu, agora a China está presa à venda de carros elétricos para o mundo todo e é o que vem tentando segurar a economia dele. Você acha que essas notícias ruins são as últimas? Não são. A gente ainda tem um cenário de taxa de juros elevada nos Estados Unidos e no Brasil também. Isso faz com que os investidores tirem dinheiro das rendas variáveis, por exemplo, bolsa de valores, coloquem em renda fixa, principalmente em dólar, que é uma moeda mais forte. Então isso enfraquece a bolsa, cai o preço das ações das empresas na bolsa. Veja, por exemplo, que esse fluxo de investimento na B3, entrada e saída de capital, aqui a gente vê que as barras para baixo são as barras de saída de capital. Nos últimos meses teve um volume muito maior de saída de capital e as vezes que entrou capital foram volumes menores. Agora no mês de junho para julho a gente teve uma entrada de capital na bolsa, fruto da perspectiva da redução da taxa de juros e acaba que as ações estão baratas, então o investidor acaba colocando algum valor no mercado. Agora, apesar de tudo que foi falado de ruim, a gente não pode esquecer regras básicas do investidor. Para o investidor a longo prazo, ele deve comprar justamente nas crises. É no momento que tudo está ruim, que as ações estão caindo, são nos barulhos dos canhões, aqueles estrondos, notícias horríveis sobre o mercado. É nesse momento que as ações das empresas caem, as pessoas tiram dinheiro da bolsa de valores. Esse é o momento ideal para comprar. Não adianta você querer comprar quando tudo está subindo maravilhoso, notícias maravilhosas. Esse momento as ações estão mais caras. Então nas crises as ações estão mais baratas. No nosso caso, a montagem dessa carteira é antifrágil, como foi falado no primeiro vídeo. A gente tem um vídeo no canal falando sobre carteira antifrágil, montagem também vai ficar aqui na descrição para quem quiser. Então, o nosso caso, uma carteira antifrágil, onde tem ativos descorrelacionados, a gente vai comprar sempre ativos baratos, vai buscar ativos baratos, ainda que não respeite exatamente os percentuais da carteira, mas no geral a gente tem que se direcionar para o percentual da carteira. Então, mesmo que estejam baratos, a gente também não pode aportar só nesses ativos para a gente não ficar com a carteira desbalanceada. Essa carteira busca os 100 mil inicialmente, e é uma carteira para te dar noites tranquilas de sono, você vai poder dormir tranquilamente, não vai ficar preocupado, meu ativo está subindo ou está caindo. Você está falando sério? Vamos lembrar aqui os percentuais que a nossa carteira busca adotar. 20% em ações, 25% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, Tesouro Selic ou IPCA+, a princípio, 20% em títulos do Tesouro Americano, 10% em ETF de ouro, 5% em criptomoedas. Então nossa carteira, ela está quase dividida entre renda fixa e renda variável. Chega a ser um investidor ali moderado, mais ou menos, a nossa carteira, apesar dela buscar lucros altos, com a estratégia antifrágil. Então vamos olhar aqui nossa carteira como ela está. Valor aplicado, R$ 2.684 e o bruto, R$ 2.680 hoje. Teve uma variação 0,15, quase nada negativa. Tá? O importante é fazer os aportes mensais, não deixar de fazer os aportes. É isso que vai garantir a estratégia, porque a variação vão haver variações durante esse percurso. Para mais ou para menos, isso vai variar. É importante a gente comprar os ativos dentro do preço limite que a gente coloca e dentro da estratégia da distribuição da carteira. A gente hoje tem aqui em ações 35%, fundos imobiliários 31%, ETFs internacionais 13%, Tesouro Direto 11%, ETFs de ouro 4%, que é o Gold 11%, e criptomoedas 3%. A gente percebe na nossa carteira que há um desbalanceamento aqui que a gente vai tentar trazer mais próximo da realidade hoje. Vamos aumentar um pouco o aporte em fundos imobiliários, vamos aumentar um pouco o aporte em tesouro direto e criptomoedas. A gente hoje vai aportar R$ 700 aproximadamente. E desses R$ 700, a gente vai começar aportando R$ 400 na renda fixa. Porque a nossa busca pela renda fixa no Brasil é de 20% e a gente está com 11% hoje. Aí alguns vão perguntar, se vai aportar na renda fixa e o IPCA está dentro da estratégia da renda fixa, que não aporta no IPCA+, e deixa de aportar no Tesouro Selic, já que o IPCA está com uma boa oportunidade. Veja só a oportunidade do IPCA. Percebe que o IPCA+,
mais aqui, por exemplo, 2029, ele está com uma taxa de 6,27. 2045 está com 6,32. Isso aqui são os melhores, tá? Para aportar. Se for aportar no IPCA, eu particularmente julgo esses melhores no momento. E se a gente olhar as taxas do IPCA, ela está nas máximas. E como a gente sabe, há marcação a mercado. Quando a taxa está alta, o valor do título está baixo. Então, em algum momento, essa taxa vai baixar e para no vencimento você ter a mesma rentabilidade, o título tem que subir. Então, o teu título vai se valorizar e você pode vender ele mais caro. Então, esses momentos que as taxas estão altas são os melhores momentos para comprar, que você compra o título barato. E a gente vê aqui que ele não fica muito tempo nessas taxas altas. Então, fatalmente, ele vai recuar no futuro para taxas mais baixas, porque isso está relacionado à inflação, isso vai acontecer. Agora, se o IPCA está com essa taxa boa e é uma oportunidade, por que não comprar? Porque o IPCA, apesar de ser uma renda fixa, ele tem a marcação a mercado. Então, para quem vai carregar ele até o final, não tem problema algum. Como a estratégia aqui é a gente fazer venda de ativos supervalorizados e comprar ativos com menos valor, se a gente em algum momento, como o nosso caixa está baixo, se a gente em algum momento precisar de dinheiro ou para reserva de emergência, ou para alguma oportunidade, a gente não pode tirar no IPCA naquele momento que a gente precisa, e sim no momento que a taxa está boa. Tenho que fazer um caixa maior, então para equilibrar a carteira, eu prefiro equilibrar fazendo reserva de emergência. E ainda mais que eu acredito que esse cenário vai se prolongar alguns meses, esse cenário do IPCA. Ainda que ele não esteja com 6,27, 6,32, ele deve se prolongar ali acima de 6 durante algum tempo. Então essa oportunidade eu acho que ainda vamos ter. Eu acho que dá tempo de comprar ele ainda em um outro momento. O segundo aporte é de R$100. A gente vai aproximadamente ali pouco menos de $20 no Ethereum, porque a gente acredita ainda na alta das criptos. O Bitcoin deu uma recuada, as altcoins recuaram junto, mas a gente acredita que vão subir e fruto disso a gente tem que aproveitar a oportunidade do Ethereum que ele deu uma recuada e o preço está bom. Então a gente vai fazer um pequeno aporte porque a nossa meta de criptomoedas é 5% e a gente está com 3,64%. Uma outra categoria da carteira que a gente precisa equilibrar são os títulos americanos em dólar. Só que nesse momento a gente não vai aportar. Como o valor é pequeno, não dá para aportar em tudo, a gente tem que fazer escolhas. E como o dólar subiu bastante, apesar de ser uma moeda forte, eu acredito que esse não seja o melhor momento para comprar dólar. Já que eu tenho que fazer escolhas, eu prefiro comprar o dólar um pouco mais barato. Ainda que ele possa subir mais, mas eu prefiro esperar um recuo do dólar. Então, nosso terceiro aporte, a gente vai fazer no fundo imobiliário R$200 no VILG11. O VILG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Hoje ele está cotado a R$91,26, dividend yield de 8,39 e o que interessa bastante é que é o PVP dele de 0,80. Ele tem um valor patrimonial 1,7 bilhão. É um fundo imobiliário muito diversificado, com ótimos pagadores. A gente vê aqui a Tokstok, a Unilog, a Ambev, Netshoes, Prêmio de Locação, Privalia, Boticário, Solística, Move. Ele é distribuído aqui em 31% e-commerce, 28% em transporte e logística, 11% em alimentos, 7% em saúde, cosmético e 18% em outros. Então é um excelente fundo, ele está tendo uma vacância ali de menos de 10%, que é uma boa oportunidade, que ele perdeu valor nos últimos meses, mas a gente vê aí os locadores dele, os inquilinos são ótimos. E o fundo é ótimo, tem um patrimônio alto de 1,7 bilhão, então é um fundo que a gente acredita que vai se recuperar. Então há oportunidade de comprar ele barato. E para completar valor aqui, né, o valor, a gente tem o fundo de base 10, que é o CTPS 11. Então sempre que sobrar algum valor daquele aporte, a gente vai tentar comprar esse fundo, que ele está ali na faixa de R$8, R$9. Esses R$8, R$9 podem ser pouco, mas ele vai render alguns centavos de dividendos para o mês seguinte. E isso é a lógica da bola de neve, isso é importante também. O CTPS 11, 8,31, dividend yield de 11% e um PVP de 0,94. A gente vai fazer os aportes aqui, começar pelo Tesouro Selic, vai investir quase R$300, 2,9939. O IPCA 2029, a gente vai comprar R$96 para completar os 400 aproximados de renda fixa. A gente vai comprar aqui agora o VILG11, comprar duas cotas do VILG11, R$183. Vamos comprar o CTPS, comprar uma cota, mas eu acho que dá para comprar mais uma, então vou comprar mais uma cota do CTPS. Vamos fazer os lançamentos aqui na carteira dos ativos. Primeiro, criptomoeda, a gente vai lançar o Ethereum que a gente comprou, R$102. Próximo ativo, Tesouro Direto, a gente comprou 0,02, R$299, salvar.
3 do IPCA mais R$96. VILG 11 agora, fundos de logística, comprou 2 cotas. CTPS 11, a gente comprou 2 cotas também. Carteira atualizada, R$3.381 aplicado, 3.377 valor bruto, uma variação quase zero, né? A gente ficou com 31% de fundos imobiliários, Tesouro Direto 20%, que a gente queria aumentar, ações 28%, ETFs internacionais 10%, criptomoedas 5,90%, e o Gold 11, que é o ouro ali, o ETF. Então a gente vai fazer esses aportes todos os meses. É importante que acompanhe os outros vídeos. A carteira está muito equilibrada. Você vê que tem exposição em vários tipos de ativos e classes distintas, em dólar, em criptomoedas, em ouro. Isso é muito importante porque o mercado mundial, o dinheiro, ele teoricamente seria escasso. Importante a gente estar exposto em cada uma dessas categorias para mensurar o momento que a gente sai de uma para outra. Acompanhe o canal e não precisa copiar os ativos e a estratégia, mas leve uma lógica para você. Perceba que durante todo o percurso da caminhada da carteira, essa carteira vai ser uma carteira segura. Então, muito obrigado e não deixe de assistir os próximos vídeos que ficarão indicados aí para vocês.